Fala pessoal, com esse vídeo nós chegamos ao final da série Impacto. Eu agradeço a sua presença aqui no canal, agradeço por você acompanhar os nossos conteúdos e te convido a mergulhar comigo em mais um tema. Nós só podemos falar com propriedade e autoridade sobre aquilo que nós vimos e ouvimos. Fique comigo e nós vamos entender melhor o que é ser uma testemunha. Para que nós possamos assumir e viver o chamado de sermos testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo nessa terra, nós precisamos compreender melhor o que é ser uma testemunha. A palavra testemunha, ela designa uma pessoa que presenciou, viu, assistiu um fato, um acontecimento, uma experiência. E, portanto, essa pessoa pode falar sobre aquilo que ela viu, que ela presenciou, pois ela viu com os próprios olhos, ela ouviu com os próprios ouvidos. É comum, por exemplo, alguém se apresentar à justiça por uma convocação ou voluntariamente para relatar sobre algo que viu, sobre um acidente, sobre um crime, etc. E quando nós falamos sobre ser testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo, nós estamos falando sobre quem teve um encontro com Deus, sobre quem teve uma experiência com o Senhor e sua graça transformadora, e agora, portanto, essa pessoa pode testemunhar, pode falar, pode pregar, pode anunciar com a própria vida e com palavras sobre aquilo que ela vivenciou em Deus. Então, em primeiro lugar, eu destaco isso. Nós precisamos ter um encontro com Deus, uma experiência com Ele, com Cristo, com o Espírito Santo, para que nós possamos tornar essas testemunhas. Eu gosto quando no Novo Testamento, lá em Marcos, capítulo de número 3, no verso 13, diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram a Ele. No verso 14 diz que Jesus designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Perceba isso. Jesus, em primeiro lugar, não chama os 12 para imediatamente os enviar, mas em primeiro lugar, Jesus queria que eles permanecessem em sua presença, na sua companhia, que eles mantivessem um relacionamento com Ele, pois só depois Jesus os enviaria a pregar, e é o que está dizendo no versículo de número 15 de Marcos 3. É preciso primeiro que nós possamos estar com Cristo, na sua companhia, mantendo esse relacionamento, aprendendo com Ele, sendo discipulado, para que depois nós sejamos essas testemunhas. Lá em João, no capítulo de número 4, fala sobre a samaritana, que teve um encontro com Cristo. E logo depois de ela ter aquele encontro, ela vai à cidade anunciar aos homens. Aqueles homens vêm, muitos creram no Senhor, e aqueles homens dizem que, olha, agora nós cremos não só porque você falou, mas porque nós de fato também vimos, nós também ouvimos este homem, de fato ele é o Salvador. Então nós precisamos ser esses que anunciam porque tivemos primeiro um contato com Cristo. Lá em Marcos capítulo de número 5 diz também que Jesus libertou de uma legião de demônios um homem. E logo depois aquele homem se candidata a ser discípulo, de permanecer com Cristo na missão juntamente com os outros que já estavam. Mas Jesus tinha uma outra proposta para ele, diz, olha, volta para a tua casa, para junto dos teus e anuncia tudo o que Deus te fez. E foi isso que o homem fez. E ele anunciou numa decápole, ou seja, um conjunto de 10 cidades. Então, nós precisamos, depois de termos sido alcançados pela graça de Deus, alcançados pelo poder de Cristo, sermos esses que irão anunciar para que outros também possam ser alcançados. Porque, irmãos e irmãs, nós não podemos ser aqueles que repetem o que ouviram de outras pessoas, que ouviram de terceiros. Lá em João, no capítulo de número 18, a partir do verso 33, diz que Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou, isso aqui no contexto da prisão, crucifixão e morte de Cristo: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu assim: dizes isso por ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Aqui Jesus está confrontando Pilatos e dizendo: você está dizendo isso de fato porque sabe que eu sou o rei dos judeus? Ou porque simplesmente você ouviu outras pessoas dizerem isso a respeito de mim? Nós não podemos ser esses papagaios, nós precisamos ser testemunhas, porque a testemunha fala do que viu, fala do que ouviu, fala do que viveu. Eu gosto de Jó, capítulo 42, no verso 5, quando a palavra de Deus relata as palavras de Jó, que disse assim: te conhecia, Senhor, apenas
por meio de palavras, mas agora os meus olhos te viram. Que nós também possamos dizer aquilo que está em Atos capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então que nós possamos ter esse encontro com Deus, que nós possamos alimentar esta comunhão com Cristo, esse relacionamento através da oração, da leitura da palavra, da permanência na comunidade, na igreja, através dos sacramentos, das práticas espirituais, para que nós possamos ser testemunhas, pois só se dá o que se tem, só se fala sobre aquilo que viu e ouviu. E agora, em segundo lugar, depois de nós termos tido esse encontro com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nós de fato nos tornamos estas autênticas testemunhas neste mundo para impactar esta terra, esta geração. Lá em Isaías 43, verso 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o próprio Cristo, ele já havia designado os seus apóstolos, os seus discípulos para serem as suas testemunhas nessa terra, pois lá em João capítulo 15, versículo de número 27, está escrito assim: também vós dareis testemunho porque estáis comigo desde o princípio. Novamente, em Lucas capítulo de número 24 e no verso 48, depois de ele falar sobre o seu sofrimento, da sua morte, sua ressurreição, ele diz aos seus: vós sois as testemunhas de tudo isso. Olha só que maravilhoso. 1 João capítulo de número 1, no verso 13 está escrito: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. É muito recorrente nós lermos sobre ser testemunha, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Em Atos 1:8 diz assim: mas descerá sobre vós, disse o Senhor, o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. O Senhor nos chama a ser testemunha, mas Ele também nos capacita através da força sobrenatural do Espírito Santo. Nós lemos em Atos capítulo 2, no verso 32, a este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, pregou o apóstolo Pedro. Nós podemos ler também em Atos 4, 33, assim, com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Então, que nós possamos compreender, assumir e viver esse chamado, de nós primeiro termos este contato com Deus, esta comunhão, esse relacionamento, e assim nós podermos ser esses que anunciam, debaixo do poder do Espírito Santo, o nome de Cristo, a sua salvação. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.